Nós completamos agora em dezembro 6 anos como igreja, né? 6 anos que nós começamos a nos reunir lá no Colégio 7 de Setembro, pela primeira vez como igreja Casa do Pai, lá no Colégio de 7 de Setembro. Nós nos reunimos pela primeira vez em dezembro do ano de 2011. Então, quando nós completamos 6 anos, nós começamos a viver o 7º ano, amém? Então nós estamos aí no primeiro mês do 7º ano e Deus tem liberado palavras de tantas bênçãos para nós aqui como igreja local. O número 7 é um número que significa inteireza, significa a obra completa. O número 7 também significa perfeição e o número 7 também significa descanso. Então, tem tantas palavras que Deus tem liberado para nós durante essa semana. Nós consagramos ao Senhor as primícias desse ano, consagrando a Ele essa primeira semana. Então, muitos de nós estão jejuando desde sábado passado, que muitos de nós estamos sem comer nada, só bebendo água ou água de coco e lendo muito a Bíblia e orando aqui o dia todo na igreja. E o Senhor tem liberado tantas palavras abençoadas para nós. E eu quero compartilhar mais com você hoje um pouquinho do que Deus tem liberado para nós, amém? Então o que nós vamos falar hoje é koinonia. Fala comigo, koinonia. Fala esse nome aí, koinonia. Koinonia é uma palavra que hoje ela é muito usada na igreja, mas que essa palavra ela existia antes que Jesus viesse na terra, essa palavra já existia. E essa palavra era usada para descrever a sociedade entre duas pessoas. Então, quando alguém tinha um negócio e essa pessoa entrava em sociedade com outra pessoa, então essa pessoa falava que tinha uma koinonia, eles eram sócios. Isso significa que aquela pessoa que está naquela sociedade, ela tem os benefícios, né, que aquela sociedade produz, os lucros daquela empresa, né, todos os benefícios, mas aquela pessoa também tem as responsabilidades daquela koinonia, ou seja, daquela sociedade, né? Então, no grego, essa palavra significa fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta. A parte que alguém tem em algo, participação, relação, comunhão, intimidade. A mão direita como um sinal e compromisso de comunhão em cumprimento ao ofício apostólico. Também significa oferta dada por todos, coleta, contribuição que demonstra compromisso e prova de comunhão. Então a palavra koinonia é uma palavra bem abrangente, mas o que nós podemos falar dessa palavra é que ela é o nível de compromisso e relacionamento mais profundo que nós podemos ter como irmãos, amém? E esse ano vai ser um ano de muita koinonia para nós, amém? Então hoje eu vou falar a respeito de segredos dessa koinonia. Amém, amados? Um texto clássico assim que todo mundo conhece sobre isso e nós vamos ler é Salmo 133. Salmo 133 tem 3 versículos falando a respeito dessa união entre os irmãos. Então vamos ler, está escrito assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Você gosta de coisa boa? De coisa agradável? Viverem unidos os irmãos é bom e agradável. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, aqui o Senhor está falando de como é essa comunhão, essa união entre os irmãos. Com o que essa união se parece? O que essa união produz? Então, falou de 2 coisas, o óleo e o orvalho do Hermon. Então, primeira coisa, o óleo. Arão, sobre quem estava esse óleo, que disse aí, o óleo sobre a cabeça que desce para a barba de Arão. Arão era o sumo sacerdote que Deus colocou, né, para ser o sumo sacerdote do seu templo. Quando Arão foi assumir, deixar de ser aquele homem comum,
para se tornar o sumo sacerdote, ele foi ungido com óleo, foi derramado óleo sobre a sua cabeça, não é? Então, o que aquele óleo fez com Arão? Aquele óleo consagrou Arão, separou Arão para Deus. A partir daquele momento que o óleo caiu na cabeça de Arão, agora Arão pertencia a Deus, ele era consagrado a Deus. Você está entendendo? Muito bem. Se os irmãos viverem unidos, é como o óleo, então o que está falando é que a união dos irmãos nos consagra a Deus. Isso é algo que nós precisamos conhecer. A união entre os irmãos nos separa para Deus. Amém, amado? Agora, no Novo Testamento, o óleo representa a pessoa do Espírito Santo. Você sabia? Por exemplo, Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus fala a respeito de si mesmo, da profecia de Isaías 61. E ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu. Você sabe que Atos capítulo 10, versículo 38, está escrito assim, de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, o óleo representa a pessoa do Espírito Santo. Você está entendendo? Amém? Então, o Espírito Santo nos consagra para Deus, nos ensina a ser consagrados a Deus. Você sabia que o Espírito Santo também é o selo da nossa redenção? Ou seja, nós que seremos naquele dia levados para a presença do Senhor, todos nós temos que ter um selo. E esse selo é o Espírito Santo. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual sois selados para o dia da redenção. Então, no Novo Testamento, esse óleo representa o Espírito Santo, que é o nosso selo, que nos capacita para viver a vontade de Deus, e que nos separa para Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós estivermos, mais nós vamos querer ser consagrados a Deus. Amém, amados? Então, a união, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo na cabeça que desce para a barba de Arão. Esse óleo nos consagra. O que a Bíblia está dizendo aqui é que quando nós vivemos unidos, nós nos tornamos mais consagrados a Deus e mais capacitados para fazer a vontade de Deus na terra. Amém? Agora, essa união é também como o orvalho do Hermon. Deixa eu te explicar isso. O Hermon é um monte que ele congelava. Havia neve sobre o monte Hermon, e muita neve. Então, em dado momento do ano, o monte Hermon, ele descongelava. E quando ele começava a descongelar, aquela neve ia derretendo, e aquela neve alimentava então o Rio Jordão. E o Rio Jordão saía então com aquelas águas por toda a região, e aquelas águas alimentavam todas aquelas plantações que estavam ali naquela região, e as pessoas então plantavam, comiam, se alimentavam da água do Jordão que descia do Monte Hermon. Então, quando a Bíblia diz que essa união também é como o orvalho do Hermon, significa que essa união traz sustento, mantimento, prosperidade para o povo de Deus. Então, quando a Bíblia diz que os irmãos unidos, essa união é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, esse orvalho que vira depois o rio Jordão, ele alimenta toda aquela região, e todos podem plantar, todos podem colher e todos podem se alimentar por causa daquilo. Então, o texto está dizendo que a união entre os irmãos vai trazer sustento, bênção, prosperidade para a vida de todos os irmãos. Agora vamos ver se isso aconteceu no Novo Testamento. Então vamos ler Atos capítulo 2, versículos 44 ao versículo 47. Diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos,
à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então vamos analisar isso aqui. Depois que Jesus foi crucificado, ele ressuscitou, ele andou aqui, por 40 dias com mais de 500 irmãos, comendo e bebendo com ele e ensinando as coisas referentes ao reino de Deus. Ele subiu ao céu. Quando ele subiu, ele falou que aqueles irmãos deveriam permanecer em Jerusalém. Eles deveriam permanecer até que do alto fossem revestidos de poder. E aqueles irmãos, eles se juntaram no cenáculo, era um grupo de aproximadamente 120 irmãos, e eles estavam no cenáculo, Atos capítulo 2, e eles oravam unânimes. Então fala comigo aqui, aqueles irmãos estavam juntos, unidos, e oravam unânimes. Quando foi isso? Antes deles serem ungidos com o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha vindo sobre eles ainda, mas eles se juntaram ao redor de Deus para orar. E quando eles estavam ali orando unânimes, de repente, veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E apareceu distribuído sobre cada uma deles línguas como de fogo. E eles passaram a falar em outras línguas conforme o Senhor os concedia que falassem. Mas antes do Espírito Santo descer sobre eles, eles estavam juntos. Eles não fizeram nada de extraordinário antes do Espírito Santo descer sobre eles. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, aqueles mesmos discípulos que estavam escondidos dentro de casa com medo dos judeus, eles eram judeus também. Jesus era judeu. Então, aqueles que estavam escondidos dentro de casa, com medo de serem perseguidos, depois que o Espírito Santo veio, eles ficaram cheios de ousadia e começaram a pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, porque o Espírito Santo veio e os capacitou. Mas antes deles serem cheios do Espírito Santo, eles estavam juntos. Juntos. Você gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Amém? Então eu vou te falar uma coisa. Pasme você, se quiser. Não existe nenhum relato bíblico, nenhum sequer, de alguém que foi cheio do Espírito Santo sozinho. Nenhum relato bíblico, você pode virar a Bíblia de capa a capa, e você não vai ter nenhum relato bíblico de alguém que foi cheio do Espírito Santo sozinho. Por isso que Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, fala comigo, entre vós, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros, fala comigo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Como que eu sou cheio do Espírito Santo? Quando eu estou em unidade com os irmãos, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros. Você não vai ver um relato bíblico de alguém, qualquer apóstolo ou qualquer pessoa, nem o apóstolo Paulo, que o próprio Jesus apareceu para ele, ele não foi cheio do Espírito Santo quando ele estava sozinho. Pelo contrário, Jesus apareceu para ele sozinho, ele ficou cego, ele entrou na cidade e o Espírito Santo teve que ir lá e falar com aquele homem chamado Ananias, que quando foi encontrar Paulo, orou por Paulo, as escamas dos olhos de Paulo caíram, ele batizou Paulo, e aí Paulo ficou cheio do Espírito Santo, juntos. Então, nós estamos vendo no Novo Testamento um cumprimento daquilo que está escrito em Salmo. É bom e suave viver unidos os irmãos, é como óleo. Quando os irmãos estão juntos, o óleo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo pode nos encher. Amém? A segunda coisa, como o orvalho do Hermon, mantimento, sustento. Você viu o que nós lemos aqui agora? Do versículo 45? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto
entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Não faltava nada. Por quê? Porque os irmãos estavam juntos, unidos. Quando nós estamos juntos, unidos, como um só corpo, nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Nem para mim, nem para você, nem para quem está do seu lado. Porque quando os irmãos vivem unidos, isso é como o orvalho do Hermon. Isso vai alimentar todo o vale, vai irrigar todas as plantações e nós vamos ter sustento e alimento em abundância. Amém, amado? Amém? Muito bem. Agora, muitas pessoas, elas olham para a gente e falam assim, mas pastor, eu já estive junto com os irmãos muitas vezes. E isso não aconteceu na minha vida. Eu já estive junto com os irmãos muitas vezes e isso não funcionou. Eu não fiquei cheio do Espírito Santo quando eu fiquei junto com os irmãos. Nós vamos chegar lá. Porque não basta estar junto com os irmãos. Os irmãos precisam estar junto com o Pai. E nós vamos falar isso aqui daqui a pouco. Você gostaria de ver, amado, a glória de Deus invadindo Fortaleza? A violência de Fortaleza diminuindo, a salvação entrando nos lares, nas ruas, nos condomínios de luxo, nos becos, nas favelas, em todos os lugares, a salvação chegando e alcançando essa cidade? Pois eu quero te falar uma coisa. A restauração nunca aconteceu dentro da palavra, sem unidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Depois que o povo de Deus foi cativo para a Babilônia, quando eles foram cativos para a Babilônia, o templo de Deus foi destruído em Israel. E aquele povo foi levado cativo, foi muito triste. Mas depois que se cumpriu o tempo, o Senhor permitiu que eles voltassem para Israel para reconstruir o templo e restaurar o culto a Deus. Olha o que aconteceu quando eles voltaram para reconstruir o templo, no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 1, diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como o quê? Como o quê? Como um só homem em Jerusalém. Quer dizer, todo o povo estava ali para a mesma coisa, para fazer a mesma coisa, e todo o povo era como um só homem. Você quer ver a restauração acontecendo na igreja? Você quer ver curas, milagres, sinais, maravilhas? Você quer ver a bênção de Deus, o Espírito Santo se manifestando, a provisão de Deus alcançando todos? Nós vamos aprender a nos juntar como um só homem, num só pensamento, guiados pelo Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Eles construíram o templo, restauraram o culto a Deus. E depois que eles restauraram o templo e o culto a Deus, sabe o que aconteceu? Os cativos que estavam no cativeiro voltaram. Quando os cativos voltaram, uma coisa tinha acontecido com os sacerdotes e os levitas. Quem eram os sacerdotes e os levitas? Eram aquelas pessoas que cuidavam do trabalho do culto a Deus, representavam Deus para o povo e representavam o povo para Deus. Estes eram os sacerdotes e os levitas. Quem são os sacerdotes hoje? Quem? Se você tem dúvida quanto a isso, 1 Pedro 2,9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real. Apocalipse 1,6 diz que Ele nos constituiu como sacerdotes. Hoje você é sacerdote do Deus Altíssimo. Você, Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas você é o sacerdote do Deus Altíssimo. Então olha o que aconteceu em Esdras capítulo 6, depois que eles restauraram o culto a Deus e o templo. Verso 19 e 20 diz assim: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa, e no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado, o quê? Como se fossem um só homem, e estavam limpos.
mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmo. O que o texto está falando? Que os sacerdotes e levitas, aqueles que cuidavam das coisas de Deus, se purificaram como um só homem, e então aqueles que vieram do cativeiro puderam comer da Páscoa, do cordeiro pascual. Quem é o cordeiro pascual? Quem é o cordeiro pascual? Sabe o que isso está dizendo, meu amado? Que quando eu e você, como sacerdotes do Deus Altíssimo, nos purificarmos como um só homem, então aqueles que estão no cativeiro vão poder vir e experimentar do Cordeiro de Deus. Nós vamos poder servir o Cordeiro de Deus para aqueles que hoje estão no cativeiro, quando eu e você nos consagrarmos, nos purificarmos como um só homem. Como um só homem. A igreja é um corpo. Você sabia que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, onde ele mandou expulsar um homem da igreja? E pior do que isso, ele mandou que aquele homem fosse entregue a Satanás, para que o corpo dele fosse destruído, para ver se naquele dia esse homem seria salvo, ou seja, se aquele homem se arrependeria. Sabe por quê? Porque a igreja é santa e pura. E aquele homem que fazia parte da igreja, aquele homem tinha cometido o pecado, o terrível pecado de se deitar na cama com a mulher do próprio pai. O apóstolo Paulo falou: expulsa esse homem da igreja. E eu, no meu espírito, junto com vocês se reúnem e oram e expulsam esse homem da igreja. Jesus falou a mesma coisa em Mateus capítulo 18, se o teu irmão pecar, vai até ele, fala com ele, você e ele só. Se ele se arrepender, ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, chama uma testemunha e vai até ele, e aí no meio do depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tudo se confirma. Se ele se arrepender, ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, leva o assunto para a igreja. E se ele não se arrepender, considera-o como gentio e publicano, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que Jesus está falando? Desliga essa pessoa da igreja. Irmãos, aqui é um lugar aberto, qualquer pessoa pode vir e participar do culto. Mas fazer parte da igreja requer que você seja santificado pelo sangue de Jesus e comece a andar em santidade a partir daí. Por que o apóstolo Paulo e Jesus falou isso para desligar essa pessoa da igreja? Eles mesmos falaram nos 2 textos, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então você tem que saber isso. A bênção plena vai ser vivida na igreja quando não houver fermento levedando a massa. Ou seja, quando todos nós estivermos, talvez você pense assim, não, eu não vou me consagrar muito não, eu vou ficar cometendo uns pecadinhos aqui, mas não tem nada a ver. Eu quero te falar, você está contaminando o corpo de Cristo. Isso é mais sério do que você consegue imaginar. Porque quando nós, como sacerdotes do Deus Altíssimo, nos consagrarmos como um só homem, todos poderão vir do cativeiro e experimentar do Cordeiro junto conosco. Agora, algumas pessoas, como eu disse, podem ter se frustrado com a comunhão. Falado, não, pastor, eu já vivi comunhão, eu já fiquei em comunhão, e eu não fiquei cheio do Espírito Santo, nem experimentei abundância. Vou te falar por quê. Porque a comunhão não estava certa. A comunhão não pode ser só eu e você. A comunhão tem que ter o Pai. Então olha o que diz a oração que Jesus fez por nós. Nós aqui, que cremos através da sua palavra, olha o que Jesus orou por nós. Olha aí. João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Quando que o mundo vai crer que Jesus foi enviado? Quando que os que estão no cativeiro poderão vir e provar do Cordeiro de Deus? Quando nós formos um. Um como? Um com o outro? Não. Jesus falou, Pai, como? Olha o que o texto diz, ó. Vou ler de novo aqui, ó. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que também sejam eles um em nós.
Quanto mais perto do Pai nós estamos, mais perto um do outro nós nos sentimos. Eu já vi uma coisa muitas vezes na minha vida. Eu estou vivendo, buscando, me consagrando a Deus, me santificando. De repente eu começo a perceber o sentimento de alguém que está se afastando de mim. Batata, sabe o que é? A pessoa está se afastando de Deus. Porque quanto mais nós estamos afastados de Deus, mais perto do mundo, mais longe uns dos outros. Quanto mais perto de Deus, mais perto uns dos outros. Então nós vamos olhar uma imagem agora. Olha para essa imagem comigo. Essa imagem reflete o que eu estou falando com você. Então imagina, Deus está lá em cima, na ponta daquele triângulo. Eu estou de um lado, o meu irmão do outro. O mundo sempre quer me distanciar do meu irmão. Mas olha para aquele triângulo. Quanto mais perto de Deus você está, mais você se aproxima do seu irmão. Quanto mais você sobe para perto de Deus, você está de um lado, seu irmão do outro. Quanto mais você sobe para perto de Deus, mais você se aproxima do seu irmão. Qual é o alvo? O alvo é, quando todos nós estivermos lá em cima e formos um com Deus, nós também seremos um com os nossos irmãos. E é aí, quando nós somos um com os nossos irmãos e um com Deus, que nós vamos experimentar o que é a unidade que é como o óleo, que nos consagra para Deus, que nos separa para Deus. É aí que nós vamos experimentar a unidade que é como o orvalho do Hermon, onde ninguém tem falta, porque se eu tenho muito, meu irmão tem pouco, então vai haver igualdade que eu vou repartir com ele. Se eu tenho pouco, meu irmão tem muito, então vai haver igualdade que ele vai repartir comigo. E nós vamos ver uma unidade que é como o orvalho do Hermon. Quando nós estivermos assim consagrados a Deus, nós não precisamos ter medo. Nós podemos chamar todos aqueles que estão no cativeiro. E todos eles poderão vir e experimentar do Cordeiro conosco. Agora, a união entre os irmãos, fala comigo, é bom e agradável. Sabe por que às vezes não é bom e agradável? Porque Deus não está no meio. Tem muito mundo no meio. Mas a união é bom e agradável. Eu estava falando aqui no primeiro culto, amados, eu venho aqui para a igreja, eu tenho tanto amor pelas pessoas, tem hora que eu sinto até, parece que o coração vai explodir. Não sei se você já viu isso, quando você está perto de alguém que você gosta muito, parece que dá um frio assim, um negócio, um frio na barriga. Você já sentiu isso? Eu sinto isso aqui direto, eu vejo as pessoas, cheio de amor pelas pessoas. Amar é bom demais. Amar não traz peso, amar não traz condenação. O Senhor nos chama para amar, viver uma vida abundante nesse ano. Amém? Preste atenção no que eu vou falar com você aqui agora, porque nós temos falado uma palavra profética, nós temos profetizado a respeito desse ano agora, de 2018. Porque é o 7º ano desta igreja, nós já completamos 6 anos, estamos vivendo o 7º. Número 7 significa inteireza, perfeição e descanso. Então faz assim com as suas mãos, como se eu pudesse colocar um presente na sua mão. Esse presente que eu vou colocar é essa profecia, eu vou profetizar tudo isso que está escrito aqui. Agora preste atenção, antes de eu profetizar. Nós estamos agora na estação de manga. Manga é uma fruta que começa a nascer lá meados de novembro, aí novembro, dezembro, janeiro é a estação de manga. Talvez muitos que estão aqui não comeram manga esse ano, mas os frutos estão aí, inclusive aqui na igreja tem alguns pés de manga. Não significa que está na estação você vai comer, você come se quiser. Agora, se você quiser ir no pé e pegar a manga, você pode comer. Eu estou te falando do fruto da estação. Se você quiser comer, você vai comer. Amém? Faz assim com a sua mão. Nesse ano está disponível para você uma graça especial para viver plenitude e abundância na sua família. Tempo de paz, tempo de amor, tempo de perdão. Há uma graça disponível para restaurar relacionamentos quebrados. Muitas coisas se farão completas nesse ano.
Aqueles relacionamentos que faltava alguma coisa serão completos. Uma grande sensação de que não está faltando nada. Muitas portas se abrirão para casamentos. Vamos ver muitos ciclos se completando. Um tempo onde muitos relacionamentos serão consolidados. Um tempo onde as amizades se tornarão seguras. A desconfiança será eliminada através de fatos de lealdade. Um tempo de ter amizades profundas como Davi e Jonatas. Também um tempo de ter segurança financeira, descanso nas suas finanças, descansar e saber que Deus vai cuidar de ti. Amém, amado? Isso está disponível para você. Agora você quer pegar? Então faz o seguinte, pega aí alguma coisa que você usa para anotar. Pode ser seu telefone, pode ser uma caneta e um papel. Pega uma coisa aí agora para você anotar. E você vai anotar uma coisa. Pega aí, todo mundo. Nós vamos anotar uma coisa agora, tá bom? Vocês querem viver a vontade de Deus? Querem viver a palavra de Deus? Então anote isso aí. Agora preste atenção, não é para você anotar ainda não, eu vou falar o que você vai anotar. A Bíblia diz que esses irmãos da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Por que eles perseveravam? Porque a comunhão é ruim? Não. É porque o mundo e os afazeres sempre querem atrapalhar. Por isso nós vamos precisar de perseverança. Amém? Está na mão aí para anotar? Deixa eu ver, você vai anotar onde? Faz assim para me ver. Muito bem, vamos anotar. Você vai anotar aí agora um dia da sua semana, entre terça-feira e domingo. Entre terça-feira e domingo. Você vai anotar um dia aí agora. Segura, está pronto? Você vai escolher terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E um desses dias, você vai convidar alguém dessa igreja, uma pessoa ou duas ou três, para ir à sua casa. E você vai fazer, Orlando, aquele atum especial, Carla. E você vai fazer aquela comida gostosa, ou aquele lanche, ou aquele creme cracker com café. Mas você vai fazer o seu melhor nesse dia. E você vai convidar uma, duas ou três pessoas para ir na sua casa. Lá vocês vão fazer duas coisas. A primeira coisa, vocês vão estar juntos, vocês vão comer. A segunda coisa, vocês vão parar e ler Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Aquele texto que diz, Efésios 5, do 18 ao 20, que diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, louvando a Deus de coração, louvando ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então naquele dia, vocês vão comer, vocês vão conversar, vocês vão bater papo, mas depois, vocês vão ler Efésios 5 e vocês vão orar juntos. Vocês vão contar quantas bênçãos o Senhor tem te dado, quantas vitórias o Senhor tem te dado, como o Senhor tem abençoado, ou a sua vida, ou a sua família, ou as suas finanças, como você tem roupa para vestir, comida para comer e um teto para dormir debaixo, de como Deus tem abençoado você. Vocês vão falar sobre essas coisas, depois vocês vão orar juntos, e essa noite vai ser uma bênção na sua vida, e isso é o princípio de grandes coisas. Amém, meu amado? Tudo bem. Agora você vai escolher um outro dia da semana aí. Outro dia, vai lá. Que não seja esse. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Um outro dia. Nesse outro dia aí, você vai passar lá nas lojas americanas, ou em uma outra loja qualquer, comprar uma caixa de bombom, ou Garoto, ou Nestlé,
Aí você abre, joga os bombons fora, enche de fruta porque você não quer engordar o irmão. Mas você vai comprar um mimo, você está entendendo? Uma coisa carinhosa. E nesse outro dia aí, você vai à casa de alguém da igreja. Você vai chegar lá, bater na porta, tocar a campainha e falar: eu vim aqui te trazer esse presente. Falar que eu preciso de você, que você é uma bênção na minha vida. Amém? Se a pessoa abrir a porta, você entra. Se ela não abrir, você ora com ela no portão mesmo, mas ela vai abrir. E aí vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão conversar um pouco, comer aquela caixa de chocolate cheia de fruta, bater papo. Depois vocês vão ler Efésios 5, 18 a 20 e vocês vão orar juntos. Amém? Você está anotando aí? Sabe por que eu estou falando? Anota aí, amado. Porque acabou aquele tempo de ouvir uma palavra e sair para viver a vida da mesma maneira. É chegado um tempo de ouvir a palavra e deixar a palavra mudar a nossa vida e a nossa atitude. É verdade. Vai exigir perseverança. Vão aparecer outras coisas, mas Deus vai te dar vitória. Isso vai ser uma bênção na sua vida. Essa semana, nas células, nós vamos estudar de novo essa mesma palavra. Nós vamos mergulhar profundo nisso. No culto semana que vem, nós vamos falar mais profundo ainda sobre isso e vamos aprofundar nas bênçãos de Deus quando nós somos um. Amém, meus amados?